Se você já foi quebrada por dentro e achou que nunca mais teria forças para se levantar, fica aqui comigo. Essa história é para você. Talvez o que eu vou contar seja duro, mas eu prometo, no final, vai ter luz, vai ter amor, e vai ter vida nova. Porque ninguém, absolutamente ninguém, foi feito para viver apenas de dor. Meu nome é Helena. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e vou lhe contar tudo neste relato. Tenho 40 anos, e carrego no peito cicatrizes que não se veem nos olhos de fora, mas que queimaram por dentro como fogo que não se apaga. Eu cresci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, cercada pelo cheiro doce do café torrando nas manhãs e pelo canto insistente dos galos que não esperavam o sol nascer para anunciar o dia. Lembro-me de andar descalça pelo chão frio de cimento, as paredes da nossa casa cheirando a cal nova que minha mãe passava com tanto cuidado. Eu sempre acreditei que a vida, apesar de simples, me guardava algo bonito. Mas, quando cresci, me entreguei ao homem que achei que seria meu companheiro de alma. Descobri que as coisas não são como os contos que ouvíamos debaixo da luz fraca da lamparina. O som da porta batendo era sempre o prenúncio de mais uma noite pesada. O cheiro do suor dele, misturado ao do cigarro barato que ele fumava, impregnava o ar e parecia grudar em mim. As palavras que saíam da boca dele eram como facas invisíveis, afiadas, que me cortavam sem que ninguém pudesse ver o sangue. Você não serve para nada, Helena, ele dizia, olhando nos meus olhos como se quisesse apagar qualquer brilho que ainda restava neles. E, pouco a pouco, fui acreditando. As noites eram longas. O silêncio só era quebrado pelos soluços que eu abafava no travesseiro, para que meus 2 filhos pequenos não me ouvissem. Eu me deitava ao lado deles, sentindo o calorzinho dos corpos inocentes, e pedia a Deus em silêncio: não me deixa desistir, Senhor. Me dá força. Eu só preciso de força para aguentar mais um dia. Havia momentos em que o vento quente da tarde trazia o cheiro de terra molhada depois da chuva, e eu fechava os olhos, tentando lembrar da menina que eu fui um dia. Uma menina que sonhava em ser amada, respeitada, valorizada. Essa lembrança me doía como se fosse uma afronta. Como eu tinha deixado que me apagassem tanto, eu tinha vergonha de contar, vergonha de pedir ajuda. Na nossa cidade, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e eu temia os olhares, os cochichos. Carrie gave a dentro de mim o peso de uma culpa que não era minha, mas que ele fazia questão de jogar sobre os meus ombros. A cada insulto, a cada silêncio frio, eu sentia como se meu peito fosse se despedaçando em 1000 fragmentos. E mesmo assim, todos os dias, eu me levantava. O chão gelado da cozinha me lembrava de que eu ainda estava viva. O cheiro do feijão borbulhando na panela me dava uma razão para seguir, meus filhos. Eu segurava suas mãozinhas pequenas, ásperas de tanto brincar na terra, e dizia a eles que a vida era boa, que um dia tudo ia melhorar. Mas por dentro, eu me perguntava: será mesmo? Eu já não reconhecia mais o meu rosto no espelho. As marcas não eram físicas, mas a falta de brilho, os olhos sempre marejados, a pele cansada, tudo mostrava que algo dentro de mim havia sido quebrado. Eu me sentia como um vaso antigo, rachado, tentando segurar a água, mas sem conseguir. E foi nesse ponto, nesse fundo de poço em que eu mal conseguia respirar, que um sussurro dentro de mim começou a crescer. Algo que dizia: você não nasceu para viver assim. Você merece mais. No começo, parecia apenas um pensamento distante,
Mas era como uma faísca que insiste em acender mesmo quando a noite é densa. Eu não sabia ainda como, nem quando. Mas algo em mim começava a se preparar. Eu estava sendo quebrada em 1000 pedaços, mas algum dia, eu iria me reconstruir. Se você já foi quebrada por dentro e achou que nunca mais teria forças para se levantar, fica aqui comigo. Essa história é para você. Talvez o que eu vou contar seja duro, mas eu prometo, no final, vai ter luz, vai ter amor, e vai ter vida nova. Porque ninguém, absolutamente ninguém, foi feito para viver apenas de dor. Meu nome é Helena. Hoje, estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e vou lhe contar tudo neste relato. Tenho 40 anos, e carrego no peito cicatrizes que não se veem nos olhos de fora, mas que queimaram por dentro como fogo que não se apaga. Eu cresci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, cercada pelo cheiro doce do café torrando nas manhãs e pelo canto insistente dos galos que não esperavam o sol nascer para anunciar o dia. Lembro-me de andar descalça pelo chão frio de cimento, as paredes da nossa casa cheirando a cal nova que minha mãe passava com tanto cuidado. Eu sempre acreditei que a vida, apesar de simples, me guardava algo bonito. Mas, quando cresci, me entreguei ao homem que achei que seria meu companheiro de alma. Descobri que as coisas não são como os contos que ouvíamos debaixo da luz fraca da lamparina. O som da porta batendo era sempre o prenúncio de mais uma noite pesada. O cheiro do suor dele, misturado ao do cigarro barato que ele fumava, impregnava o ar e parecia grudar em mim. As palavras que saíam da boca dele eram como facas invisíveis, afiadas, que me cortavam sem que ninguém pudesse ver o sangue. Você não serve para nada, Helena, ele dizia, olhando nos meus olhos como se quisesse apagar qualquer brilho que ainda restava neles. E, pouco a pouco, fui acreditando. As noites eram longas. O silêncio só era quebrado pelos soluços que eu abafava no travesseiro, para que meus 2 filhos pequenos não me ouvissem. Eu me deitava ao lado deles, sentindo o calorzinho dos corpos inocentes, e pedia a Deus em silêncio: não me deixa desistir, Senhor. Me dá força. Eu só preciso de força para aguentar mais um dia. Havia momentos em que o vento quente da tarde trazia o cheiro de terra molhada depois da chuva, e eu fechava os olhos, tentando lembrar da menina que eu fui um dia. Uma menina que sonhava em ser amada, respeitada, valorizada. Essa lembrança me doía como se fosse uma afronta. Como eu tinha deixado que me apagassem tanto, eu tinha vergonha de contar, vergonha de pedir ajuda. Na nossa cidade, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e eu temia os olhares, os cochichos. Cara gave dentro de mim o peso de uma culpa que não era minha, mas que ele fazia questão de jogar sobre os meus ombros. A cada insulto, a cada silêncio frio, eu sentia como se meu peito fosse se despedaçando em 1000 fragmentos. E mesmo assim, todos os dias, eu me levantava. O chão gelado da cozinha me lembrava de que eu ainda estava viva. O cheiro do feijão borbulhando na panela me dava uma razão para seguir, meus filhos. Eu segurava suas mãozinhas pequenas, ásperas de tanto brincar na terra, e dizia a eles que a vida era boa, que um dia tudo ia melhorar. Mas por dentro, eu me perguntava: será mesmo? Eu já não reconhecia mais o meu rosto no espelho. As marcas não eram físicas, mas a falta de brilho, os olhos sempre marejados, a pele cansada, tudo mostrava que algo dentro de mim havia sido quebrado. Eu me sentia como um vaso antigo, rachado, tentando segurar a água, mas sem conseguir. E foi nesse ponto,
nesse fundo de poço em que eu mal conseguia respirar, que um sussurro dentro de mim começou a crescer. Algo que dizia: você não nasceu para viver assim. Você merece mais. No começo, parecia apenas um pensamento distante, mas era como uma faísca que insiste em acender mesmo quando a noite é densa. Eu não sabia ainda como, nem quando. Mas algo em mim começava a se preparar. Eu estava sendo quebrada em 1000 pedaços, mas algum dia, eu iria me reconstruir. Naquele dia em que vi o homem derrubar os tomates no chão, algo diferente aconteceu dentro de mim. Pode parecer bobo para quem escuta agora, mas para uma mulher que viveu anos sentindo apenas desprezo e palavras que machucavam, aquele simples gesto de alguém me olhar com respeito foi como um sopro de vida nova. Ele se chamava Marcelo. Eu o conhecia de vista, afinal, cidade pequena é assim, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas nunca tínhamos trocado mais que um cumprimento distante. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa há alguns anos, e trabalhava como pedreiro ajudando nas obras da região. Lembro-me da voz calma com que ele me pediu desculpas pelo incômodo, tentando recolher os tomates um por um. Eu me abaixei também, minhas mãos encostaram nas dele sem querer, e por um instante o tempo pareceu parar. O cheiro da terra molhada, a poeira subindo do chão, o calor da tarde, tudo ficou gravado em mim como uma fotografia que eu nunca mais esqueci. Naquele encontro não houve nada além de respeito. Mas foi exatamente isso que me abalou. Eu voltei para dentro de casa com o coração acelerado, perguntando a mim mesma por que um simples olhar, tão diferente do olhar pesado do homem com quem eu vivia, tinha mexido tanto comigo. E pela primeira vez em anos, eu me peguei sorrindo. Sozinha. Os dias seguintes foram iguais e diferentes ao mesmo tempo. Iguais na rotina: acordar cedo, preparar o café, varrer o quintal, cuidar das crianças. Mas diferentes porque dentro de mim havia uma faísca acesa. E eu percebia que Deus estava me mostrando sinais, ainda que pequenos, de que a vida poderia mudar. Marcelo começou a aparecer mais vezes. Ora era para perguntar se eu precisava de ajuda com algo, ora era apenas para cumprimentar, sempre com aquele jeito simples e educado. Eu tentava disfarçar, mas minha voz saía mais suave quando respondia. Era como se uma parte de mim, escondida por anos, começasse a se revelar de novo. Meu marido, no entanto, continuava o mesmo. As palavras duras, os olhares de desdém, o peso de viver sob o teto dele eram constantes. Mas agora, algo dentro de mim já não aceitava mais calada. Eu ainda não tinha coragem de enfrentá-lo, mas comecei a sentir que não estava mais tão sozinha. Era como se Deus tivesse colocado Marcelo em meu caminho para me lembrar de que o mundo não se resumia àquela prisão silenciosa em que eu vivia. Houve um dia em que choveu forte, dessas chuvas de verão que parecem lavar até a alma. Eu estava recolhendo roupas molhadas no varal quando Marcelo passou correndo, tentando se abrigar. Ele parou em frente ao meu portão e riu alto do próprio azar. E eu, sem pensar muito, ofereci que ele esperasse a chuva passar debaixo da minha varanda. Foi nesse instante que percebi o quanto eu sentia falta de ouvir uma risada sincera, sem maldade, sem ironia. O som daquela risada encheu minha casa de uma alegria que eu não experimentava há anos. Meus filhos o olharam curiosos e sorriram também, como se tivessem sentido a diferença que aquela presença trazia. E eu, com o coração disparado, agradeci em silêncio a Deus por aquele pequeno momento de paz. A partir dali, eu comecei a acreditar que talvez fosse possível, sim, me reconstruir. Não da noite para o dia, não sem dor, mas com pequenos passos, com gestos simples que reacendiam a
Esperança. Porque no fundo, eu já sabia, meu coração estava em 1000 pedaços, mas cada encontro, cada palavra, cada sorriso ia colando um fragmento de volta. Asterisco naquela noite, depois da chuva que trouxe Marcelo até minha varanda, eu deitei sem conseguir dormir. O som da água ainda escorria pelas calhas e o cheiro da terra molhada invadia o quarto. Deitei ao lado das crianças, que dormiam tranquilas, e fiquei olhando para o teto como quem busca respostas escritas no escuro. Era como se meu coração estivesse dividido. De um lado, o peso de anos de dor e humilhação. Do outro, uma esperança tímida que insistia em nascer, mesmo em meio às ruínas. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com uma decisão escondida dentro de mim: eu precisava me reencontrar. Não podia mais viver só como sombra, como alguém que respira mas não existe. Comecei a cuidar de mim em detalhes pequenos, penteava o cabelo com mais calma, passava um batom guardado no fundo da gaveta, olhava meu rosto no espelho e tentava encontrar a mulher que um dia sonhou com felicidade. Os encontros com Marcelo continuavam sendo simples, quase banais, mas cada palavra trocada era como um tijolo reconstruindo minha confiança. Às vezes, ele me contava histórias da época em que trabalhava longe, nas obras de Belo Horizonte, e eu escutava fascinada, como se cada frase me mostrasse que havia um mundo maior do que aquele que eu conhecia. Ele falava de cidades, de pessoas, de sonhos interrompidos pela dor de perder a esposa, e em seus olhos eu via algo que reconhecia: solidão. Foi num fim de tarde que aconteceu algo que me marcou. Eu estava voltando da venda com uma sacola pesada quando tropecei em uma pedra. A sacola quase rasgou, e antes que eu caísse, uma mão firme segurou meu braço. Era ele, Marcelo. O calor do toque dele percorreu meu corpo como um choque elétrico. Eu tentei agradecer de forma simples, mas minha voz saiu trêmula. Ele apenas sorriu e disse: "A senhora precisa cuidar mais de si. Carregar peso sozinha. Não é justo." Aquelas palavras ecoaram em mim como uma revelação. Não era só da sacola que ele falava, eu sabia. Era da vida, do fardo, do tanto que eu vinha suportando sozinha sem nunca pedir ajuda. Naquela noite, chorei de novo, mas não de tristeza. Chorei porque alguém tinha olhado para mim e enxergado além da casca quebrada que eu carregava. Meu marido, porém, começou a perceber que eu já não era a mesma. Meus silêncios não eram mais de medo, mas de resistência. Quando ele me lançava palavras pesadas, eu já não as absorvia da mesma forma. Dentro de mim, havia uma chama acesa, e essa chama tinha nome: Esperança. Os vizinhos começaram a comentar que eu estava diferente, que havia algo novo no meu olhar. Eu fingia não ouvir, mas sabia que estavam certos. Marcelo não era ainda o amor da minha vida, pelo menos não de forma declarada, mas ele era a lembrança viva de que eu podia ser respeitada, valorizada, até amada. Numa noite de domingo, levei meus filhos à missa. O cheiro das flores no altar, o som do coral, as vozes se misturando em oração. Tudo me fez sentir um abraço invisível de Deus. Durante a homilia, o padre falou sobre coragem, sobre como Deus nos dá força para recomeçar mesmo quando o mundo insiste em nos quebrar. E eu chorei. Chorei de alívio, porque entendi que não era só Marcelo que tinha entrado na minha vida, era Deus, respondendo às minhas orações silenciosas. A partir daquele dia, decidi que não seria mais uma mulher que apenas sobrevivia. Eu começaria, pouco a pouco, a me reconstruir. Os dias começaram a ter outro sabor. Eu ainda vivia sob o mesmo teto pesado, ainda escutava palavras que me feriam,
mas dentro de mim já não era a mesma. Eu tinha descoberto que a dor não me definia, que existia um lugar dentro de mim onde ninguém poderia tocar. Minha fé. Nessa época, eu me agarrei ainda mais em Deus. Todas as manhãs, antes do sol nascer, eu me levantava em silêncio, acendia uma vela no cantinho da sala e fazia minha oração. O cheiro da cera queimando, o silêncio da madrugada, o frio no chão de cimento, tudo se tornava cenário para a conversa mais íntima que eu tinha no meu dia. Senhor, me dá sabedoria para cuidar dos meus filhos, coragem para suportar as tempestades e olhos para enxergar os sinais que o Senhor tem colocado diante de mim. E os sinais continuavam. Marcelo aparecia sempre com aquela simplicidade que me desarmava. Às vezes trazia uma manga do quintal dele, outras vezes se oferecia para consertar algo que estava quebrado em casa. Eu ficava nervosa, não queria dar motivos para fofoca, mas também não podia negar que cada gesto dele era como um remendo costurando a minha alma rasgada. Uma vez, ao ver meu filho mais velho tentando pregar uma tábua solta no portão, ele se aproximou e disse com delicadeza: "Posso ajudar, rapaz?" Meu filho sorriu de orelha a orelha, feliz de receber atenção masculina que não fosse carregada de frieza ou grosseria. Aquela cena ficou gravada no meu coração. Era como se eu estivesse assistindo uma prévia do que poderia ser uma vida diferente, uma vida onde o respeito fosse o alicerce. Mas junto com essa esperança, vinha também o medo. Medo de sonhar demais, medo de acreditar no impossível, medo do que meu marido poderia fazer se descobrisse qualquer aproximação. Era como andar numa corda bamba. Cada passo em direção à liberdade podia ser o estupim para mais uma noite de humilhação. Certa tarde, enquanto lavava roupa no tanque, senti minhas mãos calejadas e olhei para as marcas nos meus dedos. Eu me perguntei: será que algum dia alguém vai olhar para essas mãos e enxergar beleza? Ou vão me ver apenas como uma mulher cansada, quebrada, que carrega fardo sozinha? Nesse momento, senti um vento quente bater no meu rosto, como um abraço invisível, e dentro de mim ouvi a resposta: "Você ainda vai ser amada, Helena. Do jeito que merece." Pouco tempo depois, a festa da padroeira da cidade se aproximava. Era tradição, todo ano, a praça se enchia de barracas com cheiro de milho assado, pamonha, canjica e o som alegre das sanfonas que embalavam a noite. Meus filhos insistiram para irmos, e mesmo com medo do olhar vigilante do meu marido, aceitei. Afinal, não podia deixar que eles crescessem sem momentos felizes. Foi lá, em meio ao burburinho da festa, que vi Marcelo de novo. Ele estava ajudando na barraca da igreja, servindo caldo de feijão com aquele sorriso sereno. Nossos olhos se encontraram por um instante, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Não havia nada de errado naquele olhar, mas ao mesmo tempo havia tudo: reconhecimento, respeito, e algo que eu ainda não ousava nomear. Naquele momento, enquanto o cheiro da comida se misturava ao som da sanfona e as gargalhadas das crianças correndo pela praça, eu percebi que meu coração batia diferente. Era como se Deus estivesse sussurrando: "Está chegando a hora de você se levantar." Eu ainda não sabia como seria, ainda não tinha todas as respostas. Mas uma coisa estava clara: eu não estava mais sozinha. E isso, para uma mulher que passou anos sendo tratada como nada, já era o primeiro passo para a reconstrução. Depois da festa da padroeira, algo em mim ficou diferente. Eu voltei para casa com os pés doendo de tanto andar pela praça, com o cheiro de milho assado grudado nas roupas, mas com o coração batendo num ritmo que eu já não lembrava mais.
O riso dos meus filhos ainda ecoava nos meus ouvidos, e a imagem de Marcelo, servindo caldo de feijão com aquele sorriso que parecia um abrigo, não saía da minha mente. Era como se uma brecha tivesse se aberto dentro do meu peito, permitindo que a esperança entrasse com mais força. Naquela noite, meu marido estava emburrado como sempre. Falou pouco, resmungou ao ver minhas roupas cheirando a festa e reclamou de qualquer coisa só para me ver encolhida. Mas, pela primeira vez, eu não chorei em silêncio quando deitei. Em vez disso, fiquei olhando o teto, lembrando do brilho nos olhos dos meus filhos e pensando que a vida podia ser mais do que aquilo. Foi como se uma coragem silenciosa começasse a nascer em mim. Nos dias seguintes, eu percebi que começava a mudar até no jeito de andar. Antes, eu caminhava olhando para o chão, como quem pede desculpas por existir. Agora, sem perceber, levantava o rosto de vez em quando, respirava fundo e deixava o vento bater. Pequenas coisas que para muitos são banais, mas para mim eram um sinal de que eu estava, pouco a pouco, me reconstruindo. Marcelo continuava aparecendo em momentos inesperados. Às vezes me cumprimentava de longe, outras vezes parava para conversar sobre coisas simples: o clima, a plantação de café, o preço do feijão. Mas era no jeito de falar, no respeito das palavras, que eu encontrava um mundo novo. Ele nunca me olhou com desprezo, nunca me diminuiu. Isso, para mim, já era amor em forma de cuidado, ainda que não fosse declarado. Um dia, choveu muito e o rio que cortava a cidade transbordou. Algumas casas ficaram alagadas, e a comunidade se uniu para ajudar. Marcelo estava lá, carregando sacos de areia, oferecendo a força dos braços sem pedir nada em troca. Meus filhos correram até mim dizendo que queriam ajudar também, e eu deixei. Vi os três conversando, rindo, e por um instante senti uma cena de família que nunca tinha tido. Era como se Deus estivesse me mostrando um ensaio da vida que Ele sonhava para mim. Mas junto com essa esperança, vinha também a luta interna. Eu ainda vivia sob o teto de um homem que me diminuía. Eu ainda sentia medo do que poderia acontecer se ele percebesse a mudança em mim. E esse medo era como uma sombra constante, tentando apagar a luz que começava a brilhar. Quantas vezes eu me perguntei se teria forças para romper de vez com aquela vida? Quantas vezes eu me questionei se o preço da liberdade não seria alto demais. Numa manhã de domingo, na missa, o padre falou sobre a passagem em que Jesus cura os quebrantados de coração. Eu senti como se aquelas palavras fossem ditas para mim, meus olhos marejaram, minhas mãos tremeram, e no silêncio da igreja eu pedi a Deus: cura o meu coração. Me ajuda a ser inteira de novo, mesmo que eu tenha que começar do zero. Quando saí da igreja, Marcelo estava encostado em uma das árvores da praça. Ele me cumprimentou com um sorriso calmo, e nesse gesto simples eu senti a resposta da minha oração. Não que ele fosse a solução para todos os meus problemas, mas ele era a lembrança viva de que Deus usa pessoas para nos mostrar que ainda existe bondade no mundo. A partir dali, eu soube, não importava quanto tempo levasse, eu não ficaria quebrada para sempre. Eu iria me reconstruir, peça por peça, mesmo que fosse com lágrimas, com quedas, com recomeços. E dessa vez, eu sabia que não estava mais caminhando sozinha. Os meses seguintes foram de silêncio por fora, mas de revolução por dentro. Eu continuava vivendo naquela casa onde a tristeza parecia ter endereço fixo, mas meu coração já não era o mesmo. A cada dia eu encontrava um pedaço novo de mim, uma parte que tinha ficado esquecida em algum canto da vida. Era como se eu estivesse varrendo um quarto empoeirado,
tirando teias de aranha antigas, abrindo janelas que estavam fechadas há anos. O peso ainda existia. O homem com quem eu vivia não mudou em nada, continuava com as palavras afiadas, com o olhar que me diminuía, com a mania de controlar cada passo meu. Mas dentro de mim já não havia espaço para que suas palavras criassem raízes. Era como se Deus tivesse colocado uma armadura invisível no meu coração. Eu escutava, mas não absorvia da mesma forma. Eu sabia que valia mais do que aquilo. E a vida seguia trazendo encontros inesperados com Marcelo. Às vezes era na venda, outras vezes na praça ou até no caminho da igreja. Ele nunca ultrapassava os limites do respeito, mas cada vez que nossos olhares se encontravam, eu sentia como se houvesse um diálogo silencioso entre nós. Não era paixão imediata, não era atrevimento. Era algo mais profundo, como duas almas que se reconhecem depois de muito tempo perdidas. Uma tarde, eu estava estendendo roupas no varal quando vi meus filhos brincando com Marcelo no quintal ao lado. Eles riam alto, jogavam bola com ele, e meu coração quase não coube no peito. Era como se eu estivesse vendo o futuro que sempre sonhei, mas que nunca tinha vivido. Meus filhos recebendo carinho e exemplo de um homem bom, sem medo, sem dor. Eu fiquei parada, com as mãos ainda molhadas da roupa enxaguada, e chorei baixinho. Mas dessa vez, minhas lágrimas eram de esperança. Dentro de mim, porém, a batalha era grande. Eu me perguntava: será que mereço de novo ser feliz? Sarah, que tenho direito de reconstruir minha vida. Eram dúvidas que me corroíam, porque durante anos eu fui levada a acreditar que não era suficiente, que meu destino era apenas aguentar. Mas sempre que essas perguntas vinham, uma certeza maior se levantava: Deus não cria ninguém para viver em cativeiro. Deus nos fez para amar e sermos amados. Aos poucos, eu comecei a tomar pequenas atitudes de coragem. Passei a conversar mais com as vizinhas, a sorrir em público, a não esconder tanto minha presença. Cada gesto simples era como se eu estivesse retomando o espaço que me foi roubado. Meu marido percebeu a mudança, e a tensão em casa aumentou, mas eu já não estava disposta a recuar. Havia algo maior me sustentando, a fé e a chama que reacendia em meu peito. Uma noite, sonhei que estava caminhando por uma estrada cheia de pedras. Eu estava descalça, meus pés sangravam, mas ao longe havia uma luz forte, e alguém me esperava com as mãos estendidas. Quando acordei, o coração batia. Accelerated. Eu interpretei aquele sonho como uma mensagem. O caminho seria difícil, mas havia um destino de amor e paz me esperando. Naquele mesmo dia, encontrei Marcelo na porta da igreja. Ele me cumprimentou com um sorriso largo e disse apenas: Helena, Deus nunca abandona quem confia nele. Essas palavras simples foram como uma confirmação do que eu tinha sonhado. Eu senti que o Senhor usava a boca dele para me fortalecer. E assim, sem que eu percebesse, meu coração, ainda em 1000 pedaços, começava a se organizar. Cada gesto de bondade, cada palavra de fé, cada olhar de respeito era como uma cola invisível que me reconstruía. Eu ainda não tinha dado o passo decisivo, ainda não tinha coragem de romper com o passado. Mas pela primeira vez em anos, eu podia dizer: eu estava viva de verdade. O tempo foi passando, e com ele, minha coragem crescia em silêncio. Eu já não era mais a mulher encolhida que aceitava tudo sem questionar. Dentro de mim, algo se erguia como uma árvore que resiste à seca, mas insiste em brotar. Eu me olhava no espelho e, embora ainda visse as marcas do cansaço, já conseguia enxergar de volta o brilho nos olhos. Era tímido,
quase escondido, mas estava lá, e só isso já era vitória. Meus filhos também percebiam a diferença. Eles começaram a sorrir mais, a brincar sem tanto medo do ambiente pesado de casa. Era como se o meu renascer refletisse neles. Um dia, o menor me disse: "Mamãe, você está mais bonita." Eu ri, achando graça da inocência, mas aquilo ficou ecoando em mim. Eu não tinha mudado as roupas nem o cabelo, mas tinha mudado por dentro. Talvez fosse isso que ele via. Uma mãe que estava voltando a acreditar. Marcelo continuava presente. Ainda que à distância. Sempre respeitoso, sempre discreto, mas firme como uma presença que Deus colocará no meu caminho. Eu me recordo de uma tarde em que fui até o mercadinho e o encontrei ajudando uma senhora idosa a carregar compras. A paciência dele, o cuidado com que se inclinava para ouvir o que ela dizia, tudo aquilo me encantava. Eu fiquei observando de longe, sem coragem de me aproximar, mas com uma certeza crescendo dentro de mim. Aquele homem era diferente. Em casa. A situação continuava difícil. Meu marido percebia que eu já não era a mesma e isso o irritava ainda mais. Ele tentava me atingir com palavras ainda mais pesadas, mas agora eu tinha uma muralha invisível dentro de mim. Eu já não absorvia. Como antes. Doía, sim, mas eu sabia que aquelas palavras já não eram a verdade sobre mim. A verdade estava no sorriso dos meus filhos, no cuidado de Deus que eu sentia a cada dia, e na lembrança de que havia homens capazes de respeito e ternura. Certo dia, a escola das crianças organizou uma apresentação. Eu estava na plateia, sentada no banco de madeira da quadra, com o coração transbordando de orgulho. Quando meus filhos subiram ao palco improvisado e começaram a cantar, meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma alegria que há muito tempo eu não sentia. E foi então que percebi Marcelo entre os pais e vizinhos, olhando para a apresentação com o mesmo brilho que eu via nos meus filhos. Nossos olhares se cruzaram, e naquele instante eu senti algo profundo, como se a vida estivesse me dizendo: aqui está um futuro possível. Naquela noite, quando cheguei em casa, deitei sem conseguir dormir. O cheiro da poeira da quadra ainda estava no meu vestido, o som da música infantil ainda ecoava nos meus ouvidos, mas o que não me deixava em paz era a lembrança daquele olhar. Eu sabia que não podia continuar vivendo dividida entre a prisão do passado e a promessa de algo novo. Eu precisava tomar uma decisão. No entanto, o medo me paralisava. Medo da reação do meu marido, medo da opinião dos vizinhos, medo de não ser forte o suficiente para sustentar os filhos sozinha. Eu orava, pedindo respostas, pedindo sinais. E foi numa dessas noites de oração que senti no coração a voz suave de Deus me dizendo: você não está sozinha. Eu sou contigo. Foi nesse ponto que percebi: meu processo de reconstrução não dependia apenas de Marcelo, nem das circunstâncias, mas da minha própria coragem de me levantar. Eu ainda estava quebrada em 1000 pedaços, mas agora já começava a colar cada fragmento com a cola da fé, do amor pelos meus filhos e da esperança de que a vida poderia ser diferente. Eu sabia. A tempestade ainda não tinha acabado. Mas, pela primeira vez em anos, eu não tinha mais medo da chuva. A vida começou a se transformar como uma roda lenta, mas firme. Cada dia trazia uma pequena mudança, uma fresta de luz, um sopro de coragem. Ainda havia dor, ainda havia medo, mas dentro de mim eu já não era a mesma. Era como se uma nova Helena estivesse nascendo, uma que descobrira a força que jamais imaginou ter. Meu marido continuava preso em seu mundo de grosserias e insultos, mas já não tinha o mesmo poder sobre mim.
Eu não respondia com raiva, mas também não me encolhia mais. Aprendi a manter silêncio quando era necessário, e a levantar o olhar quando queria mostrar que não estava destruída. Isso confundia, porque durante anos eu fui apenas sombra. Agora, aos poucos, eu voltava a ser presença. Foi num fim de tarde, quando o sol tingia o céu de laranja, que aconteceu algo que mexeu profundamente comigo. Eu estava varrendo o quintal quando Marcelo passou pelo portão. Ele carregava um saco de cimento no ombro e, mesmo assim, parou para me cumprimentar. O suor escorria pela testa, mas o sorriso dele estava lá, firme, sereno. Boa tarde, Dona Helena. Como estão as crianças? Perguntou. Eu senti meu rosto corar. Respondi com a voz baixa, mas meus olhos brilharam. Conversamos por alguns minutos sobre coisas simples, a escola, o clima, a colheita que se aproximava. Mas, por dentro, algo gritava. Era como se cada palavra dele fosse um lembrete de que eu ainda era mulher, de que eu ainda merecia ser vista e ouvida com respeito. Naquela noite, sonhei de novo. Sonhei que estava diante de um espelho quebrado. Cada pedaço refletia uma parte diferente de mim: a mulher cansada, a mãe protetora, a menina que acreditava no amor. Eu fui juntando os cacos um por um e, no final, consegui formar um novo rosto. Não era o mesmo de antes, mas era mais forte, mais inteiro. Acordei com lágrimas nos olhos e uma certeza: eu estava me reconstruindo. Meus filhos também pareciam sentir essa mudança. O mais velho começou a me ajudar mais em casa, o menor vivia grudado em mim, como se pressentisse que eu precisava desse amor para seguir em frente. Eles eram minha âncora, o motivo de cada passo, a razão para não desistir. Quando eu pensava em recuar, lembrava dos olhinhos deles me olhando com confiança. Eu não podia falhar. Foi então que uma vizinha, Dona Rita, veio até mim. Ela me olhou firme e disse: Helena, você está diferente. Tá com mais vida. Eu não sei o que aconteceu, mas continua assim. Deus gosta de ver a gente se levantando. Essas palavras simples, vindas de alguém que acompanhava minha dor em silêncio, foram como um bálsamo. Eu sorri, agradeci e no fundo, soube que Deus estava usando pessoas ao meu redor para confirmar o que eu já sentia. Eu tinha direito a recomeçar. Um domingo, depois da missa, Marcelo se aproximou de novo. Dessa vez, havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto tão claramente. Ele falou pouco, mas suas palavras ficaram gravadas. Helena, às vezes a vida tenta quebrar a gente em 1000 pedaços. Mas não esquece, Deus é especialista em reconstruir aquilo que parece impossível. Eu quase não consegui responder. Só assenti, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Naquele instante, percebi que o amor estava nascendo. Não um amor de paixão imediata, mas um amor de respeito, de cuidado, de reconhecimento. Era como se cada pedaço meu, antes espalhado pelo chão da dor, estivesse sendo recolhido com paciência. E eu soube, no fundo do coração, que minha história não terminaria no sofrimento. Havia algo maior me esperando, algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que já aquecia minha alma como fogo em noite fria. A cada dia que passava, eu sentia que uma nova Helena estava tomando forma. A mulher quebrada em 1000 pedaços ainda existia, mas agora ela aprendia a se refazer com cada gesto de fé, cada palavra de carinho dos meus filhos e cada lembrança de que Deus não me havia abandonado. Eu sabia que ainda havia muito chão pela frente, mas também sabia que já não podia mais voltar atrás. Meu marido, talvez percebendo que eu não era mais a mesma, começou a se incomodar ainda mais com a minha presença firme.
Já não me dobrava com tanta facilidade às suas palavras. Eu aprendi a respirar fundo e manter os olhos fixos, mostrando que eu não iria mais me perder em sua sombra. Às vezes, ele levantava a voz esperando me ver desmoronar, mas eu já não chorava na frente dele. Guardava minhas lágrimas para Deus, e isso o deixava confuso. Era como se o poder que ele tinha sobre mim estivesse escorrendo pelos dedos. Enquanto isso, Marcelo permanecia como uma constante silenciosa. Ele não forçava nada, não invadia meu espaço, mas sua presença era como um farol. Eu lembrava do jeito que ele olhava meus filhos, do respeito em suas palavras, da serenidade que carregava. E sentia esperança. A cada encontro breve, meu coração se reerguia um pouco mais. Houve uma tarde em que precisei ir à cidade vizinha comprar algumas coisas que não encontrava na vendinha do seu Zé. Era raro eu sair sozinha, mas criei coragem. Peguei o ônibus. Com as mãos suando, o coração acelerado, e durante o trajeto olhei pela janela como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. As árvores passando rápido, o cheiro de terra levantada pelo vento, o barulho do motor misturado às conversas dos passageiros, tudo aquilo me lembrava de que havia vida além das paredes da minha casa. Na volta, para minha surpresa, encontrei Marcelo no mesmo ônibus. Ele vinha cansado de um dia de trabalho, com as roupas sujas de cimento, mas o olhar limpo como sempre. Sentou-se algumas fileiras atrás e, quando percebeu minha presença, apenas acenou discretamente. Aquela simplicidade me desconcertava. Era como se ele dissesse, sem palavras: eu respeito seu tempo, sua história, sua dor. E foi nesse silêncio que percebi que o amor verdadeiro não precisa de pressa. Ele nasce devagar, como semente que espera a chuva para florescer. Meus filhos, cada vez mais próximos dele, também eram parte dessa reconstrução. Certa vez, o menor me disse: Mamãe, o tio Marcelo é bom. Ele fala com a gente diferente. Essas palavras foram como flechas de luz no meu coração. Eu sabia que as crianças tinham um radar especial para reconhecer bondade. E se eles viam isso nele, era porque realmente estava lá. Ainda assim, dentro de mim, o conflito era grande. Eu sabia que não poderia continuar eternamente dividida. Era impossível viver metade no passado e metade no futuro. Eu precisava tomar decisões difíceis, escolher entre permanecer no cativeiro da dor ou arriscar um futuro novo. Esse pensamento me tirava o sono, me fazia andar pela casa durante a madrugada, sentindo o frio do chão nos pés e ouvindo o silêncio pesado da noite. Foi numa dessas noites que me ajoelhei ao lado da cama e orei com toda a força da minha alma. Senhor, eu não sei se tenho coragem. Eu não sei se sou forte o suficiente. Mas me mostra o caminho, me dá sinais, me dá forças para recomeçar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando minhas mãos. E, no meio daquele silêncio, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus sussurrasse ao meu coração: Você não está sozinha. Eu sou contigo. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não era que todos os problemas tinham desaparecido, mas havia em mim uma firmeza nova. Comecei a organizar mentalmente o que precisaria fazer: cuidar dos filhos, encontrar um abrigo, buscar trabalho. Era assustador, mas também libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha um plano, que tinha uma direção. O destino me testava, mas também me guiava. Cada encontro com Marcelo, cada palavra de apoio das vizinhas, cada sorriso dos meus filhos era como um empurrãozinho para frente. Eu já não tinha dúvidas, o tempo da submissão havia acabado. Oh,
tempo da reconstrução tinha começado. As noites começaram a pesar cada vez mais. Eu já não conseguia deitar e simplesmente dormir como antes. Minha mente girava, meu coração batia acelerado. Eu sabia que estava diante de uma encruzilhada. Continuar vivendo naquele lar que mais parecia uma prisão ou finalmente arriscar a liberdade e reconstruir minha vida de vez? Essa pergunta ecoava em mim como um sino que não parava de soar. Meus filhos, sem perceber, me davam a resposta. Eles estavam mais alegres, mais confiantes, e eu via isso nos pequenos detalhes, no jeito como riam, no modo como brincavam sem tanto medo, na confiança que depositavam em mim. Eu sabia que, se eu continuasse naquele ambiente de opressão, a alegria deles poderia se apagar como a minha um dia se apagou. E esse pensamento me apertava o peito como se fosse uma mão invisível me empurrando para a frente. Foi nesse período que Marcelo se tornou ainda mais presente, mesmo sem ultrapassar o limite do respeito. Uma tarde, encontrei-o na praça ajudando um grupo de jovens a montar as barracas para mais uma festa da igreja. Eu estava com meus filhos, que correram até ele sem hesitar. Marcelo os levantou no ar, brincou, e eu fiquei observando de longe, com lágrimas escorrendo sem que eu conseguisse segurar. Era como se a cena mostrasse diante dos meus olhos um futuro que Deus havia preparado para mim, uma vida onde o riso e o respeito seriam a base, não o medo. Nessa mesma noite, meu marido discutiu comigo por algo banal: um prato mal lavado, uma toalha esquecida no varal. Enquanto ele falava alto e despejava seu veneno, eu fiquei em silêncio. Mas, pela primeira vez, meu silêncio não era de submissão, era de decisão. Eu já sabia o que iria fazer. Não era justo com meus filhos, não era justo comigo mesma. E não era justo com a vida que Deus me deu continuar daquele jeito. No dia seguinte, tomei coragem e fui até a casa de Dona Rita, minha vizinha. Contei-lhe parte da minha dor, e ela, com olhos marejados, me segurou pelas mãos e disse: Helena, ninguém merece viver como você viveu até aqui. Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja livre, que você seja feliz. Say preciser. De ajuda, estarei aqui. Aquele apoio simples foi como uma rede me segurando no momento em que eu mais precisava. Poucos dias depois, quando meu marido saiu cedo para o trabalho, arrumei minhas coisas. Não levei muito, apenas algumas roupas, documentos e o essencial para meus filhos. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam, mas eu sentia uma força invisível me guiando. Coloquei tudo numa sacola e, com meus filhos de mãos dadas, atravessei a rua em direção à casa de Dona Rita. Não era ainda vida nova, mas era o primeiro passo para a liberdade. Marcelo, ao saber do que havia acontecido, não tentou me tomar nos braços, não fez promessas precipitadas. Ele apenas disse: Helena, você não está sozinha. Deus vai cuidar de você. E se me permitir, eu também quero cuidar. Essas palavras foram como bálsamo sobre minhas feridas. Pela primeira vez em muitos anos, senti que o peso dos ombros começava a se aliviar. Eu não sabia ainda o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: eu não voltaria atrás. Eu tinha tomado minha decisão, e mesmo com medo, eu estava firme. Eu estava finalmente colando meus pedaços com as mãos da fé, da coragem e do amor que começava a florescer em mim. A nova vida não começou com festa, nem com clarins de Vitória. Começou em silêncio, com passos tímidos, com noites de incerteza e medo. Mas, acima de tudo, começou com fé. Foi a fé que me sustentou quando decidi romper as correntes que me prendiam.
Foi a fé que me fez acreditar que Deus não me criou para viver encolhida, mas para florescer. Dona Rita me acolheu como se eu fosse filha dela. Seus braços simples, sua casa modesta, seu coração enorme, tudo isso foi meu primeiro refúgio. Meus filhos dormiam tranquilos, e eu, deitada em um colchão emprestado, olhava para o teto e agradecia. Senhor, obrigada por não me deixar sozinha. Obrigada por me mostrar que, mesmo nos dias mais escuros, o Senhor prepara caminhos. Os dias seguintes foram de reconstrução. Fui em busca de trabalho, aceitei lavar roupas, cozinhar, fazer o que fosse preciso para sustentar meus filhos. E cada prato de comida que eu colocava na mesa era mais do que alimento, era símbolo da minha vitória. Eu tinha provado para mim mesma que era capaz. Marcelo, sempre discreto, se aproximava aos poucos. Ele nunca me pressionou, nunca tentou apressar a história. Apenas estava lá. Ajudava quando precisava, brincava com meus filhos, e me oferecia a calma de sua presença. Aos poucos, os muros que eu havia levantado dentro do coração começaram a ceder. Uma tarde, estávamos sentados debaixo de uma árvore, e o vento soprava forte, espalhando folhas secas pelo chão. Eu olhava para aquele movimento e lembrava da minha própria vida, tantas coisas que o vento já tinha levado, mas também tantas sementes novas sendo espalhadas. Marcelo segurou minha mão com delicadeza e disse: Helena, eu não quero apagar a sua história. Tudo o que você viveu faz parte de quem você é. Mas eu quero estar com você daqui para frente, ajudando a construir uma vida nova, com respeito e amor. Minhas lágrimas escorreram sem que eu conseguisse controlar. Por tanto tempo, eu tinha acreditado que não merecia ser amada. E, naquele instante, percebi que Deus me mostrava o contrário. Eu merecia, sim. Eu merecia ser feliz, ser cuidada, ser valorizada. O tempo passou, e nossa relação cresceu como cresce uma planta bem regada, firme, serena, cheia de vida. Meus filhos o aceitaram com naturalidade, como se já o reconhecessem como parte da nossa família desde sempre. E eu, depois de anos quebrada em 1000 pedaços, finalmente me vi inteira de novo. Hoje, olhando para trás, não sinto mais ódio ou rancor. O que sinto é gratidão. Gratidão a Deus por me dar força para me levantar. Gratidão aos meus filhos por serem a razão da minha coragem. Gratidão a Marcelo por me mostrar que ainda existe amor puro e verdadeiro. Aos 40 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para deixar que o amor nos reconstrua. E é por isso que hoje, quando conto minha história, não é mais com a voz da dor, mas com a voz da vitória. Porque eu fui quebrada em 1000 pedaços, mas Deus me deu a graça de me reconstruir. Alto-falante. CTA final. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias. E compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e superação. Às vezes, uma história simples pode transformar uma vida inteira. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração.